Bom dia! Vamos aguardar as pessoas entrarem. O Centro Gestáltico já entrou. Oi, mãe. Oi, Bruna. Tô esperando você mandar o convite, Bruninha. Ah, Bruna? Ah, agora sim. Dia! Oi! Oi, Bom tudo bom? dia! Bom dia, Tudo bem? Julie! Uma patinha Que também ali. é, sim. E boa, Bruna! Oi, Bruna! Que Mãe, Tânia. minha mãe também. As mães marcando presença. Olha lá, vamos aguardar as Tá aí, pessoas sem querer, entrarem. voltei. Vamos esperar um pouquinho. Como é que você tá, Julie? Eu também estou emocionada de estar aqui. Sim. Estou bem emocionada. Eu tava fazendo uma respiração assim antes de entrar e me conectando, e eu também senti assim, nossa, primeira vez que eu acho que eu vou Hum, falar assim abertamente sim, sobre sim. os processos. E aí eu veio também É, uma eu estava emoção. aqui olhando o computador, nos escritos, eu chamei de boletim diário, sabe? Uhum, Na época ainda uhum, dos primeiros dias que eles nasceram. E aí eu escrevi muito diariamente, todas as uhum, visitas. E aí, assim, me aquecendo também, né? Para estar uhum, aqui. Nossa, me veio tantas memórias, fiquei emocionada mesmo. É sim, importante revisitar, né? uhum, uhum. E agora a gente conseguir falar finalmente. Eu também agora me sinto preparada já para falar de uma forma mais aberta. Que bom que é com você, né? É, e a gente dividia tanto, não foi, Julie? Sim, Compartilhamos um sim, sim. pouquinho, né? É sim, é sim, Que muito bom. importante. Então, você acha que a gente aguarda mais um pouquinho? É, Ou pode a ser gente vai assim. começando? Eu acho que a gente pode ir A gente pode ir começando, né? começando, né? É, vai ficar salvo também. Algumas pessoas me perguntaram, porque esse horário é meio cruel, né? E aí É as verdade, pessoas falaram. é verdade. É, e aí assim a gente salva, porque aí quem não conseguir pegar agora, depois assiste, né? Sim, tá certo. Então vamos lá. Uhum. Vamos lá. Então, bom dia para todo mundo que está aqui nos assistindo. Que bom estar aqui com a Bruna. A gente dividiu muitas dores, né? Muitos amores ao longo dessa caminhada até hoje, né? De vez em quando a gente se encontra, se visita. É uma live muito importante para nós duas, onde a gente vai trazer experiências mesmo pessoais, né? Que tivemos com as Uhum. nossas filhas, inclusive, Isso. né? A As duas Diana e a meninas, né? Lara, né? Isso. E é isso. Eu sou a Juliana Diógenes, sou aqui de Fortaleza, sou do Centro Gestáltico de Fortaleza, Gestalt terapeuta e mãe da Lara e do Heitor. E eu sou Bruna, aqui de Salvador, sou do Instituto de Capacitação de Psicoterapeutas, psicóloga também, terapeuta, e mãe de Diana e Benjamin. Uhum. E aí a Isso. gente vai dividir um pouquinho, né, Ju? Assim, primeiro a gente chamou de maternidades atípicas, né? Que Uhum. apesar de nossas filhas não estarem dentro de um quadro de neuroatipicidade, é, Uhum. toda parentalidade atípica tem a ver com o filho que foge um pouco daquele padrão esperado. E elas Isso. atravessaram muitos desafios e, de alguma forma, nesse desenvolvimento, requerem um cuidado especial, né? Muitas Uhum. terapias, vários cuidados. No caso da minha pequena, é físico mesmo, uma questão pulmonar, né? Então, muita fisioterapia, teve que fazer fono, teve que fazer nutricionista, Uhum. e tem pneumologista, e isso, aquilo, e a gente
nesse processo que percorre todas as maternidades atípicas, de muitas demandas, né? De ter que dar conta de todas as Isso. demandas práticas e emocionais. Uhum. Sim, sim. E começa a questão do ser atípica, Bruna, queria até te falar o quanto foi importante para mim você trazer esse termo, sabe? Maternidade atípica. Nossa, eu nunca tinha escutado e o quanto eu me senti encaixada em alguma coisa, sabe? Uhum, Porque uhum, o que a gente espera, o que eu esperava pelo menos, né? Quando eu tivesse os meus filhos, é que eles estariam no quarto, lá no hospital, depois do parto, né? Que é o que uhum. acontece geralmente. Sim. E eu voltaria com eles para casa e a vida ia seguir, né? Normalmente. E não foi nada, de jeito Uhum, nenhum, né? Muito diferente disso tudo. E eu me lembro que eu passava muito tempo assim, meu Deus, que nome tem isso, né? Qual é o nome dessa experiência? uhum. Me perguntei muitas vezes, e você, né, foi muito importante também para mim nesse sentido de dizer a maternidade atípica e eu consegui me reconhecer. Finalmente eu dei nome, né, para aquilo que estava acontecendo comigo. E o quanto é importante a gente dar nome para as coisas, né? Ajuda É para a a gente conseguir elaborar, dar um né? significado, Isso. Você quer então começar trazendo um pouquinho da história de Lara, depois eu trago um pouquinho da história de Diana? Tá, vamos lá. Então, Lara e Heitor são irmãos gêmeos, né? Eles nasceram em abril do ano passado. E foi uma cesárea de emergência, digamos assim, por conta do crescimento intrauterino restrito da Lara, né? Estava num estágio mais avançado. E aí eles nasceram no domingo. O Heitor nasceu bem, tranquilo, sem intercorrências, mas a Larinha nasceu com uma malformação no esôfago. Né? Com 3 dias de vida, ela precisou fazer uma cirurgia muito séria, né, para corrigir essa malformação. E aí foi corrigida, a cirurgia foi um sucesso mesmo, né? Mas aí, a partir daí, foram várias outras intercorrências, né? Que eu corro com ela até hoje. Hoje ela está em casa, mas ela passou 6 meses internada, né? O Heitor voltou para casa com 45 dias e ela ficou 6 meses internada por conta das várias intercorrências, né, que ela teve a partir dessa malformação. Prematuros de 33 semanas, né? O que foi uma prematuridade bem considerável, né? Digamos assim. E é isso, por enquanto, né? Só para dar uma contextualizada. A gente vai É, conversando mais. Diana, no caso, né, no meu caso, nasceram, alguém disse que eles nasceram no mesmo dia do meu aniversário. Ai, que legal. Pessoas especiais, né? Sim, sim. Diana, minha filha, foi um pouco diferente, porque a gente recebeu um diagnóstico com 22 semanas de gestação, e a partir daí a nossa maratona já começou na barriga, né? Porque Hum, ela tinha um diagnóstico de hérnia diafragmática congênita, que é uma doença raríssima e muito grave, uhum, e que nasce sem uma parte do diafragma. Então, os órgãos eles sobem e eles comprimem o pulmão. Então, tem que fazer uma cirurgia, né, corretiva, e algumas cirurgias, na verdade, ela passou por 4 cirurgias, né? 2 ainda dentro da nossa. barriga, para tentar ajudar no Uhum, processo de expansão pulmonar. Então, essas duas que uhum, foram dentro da barriga, eu atravessei com ela, né? Porque de alguma sim, forma eu estava passando pela cirurgia junto com ela, né? Então foi sim. bem uma confluência importante, assim. E depois de Uhum, nascida, ela fez outra cirurgia com 7 dias de vida e depois teve uma recidiva com 3 meses e fez outra cirurgia. outra. Então, Uhum, assim, para contextualizar também o processo, né? sim. Do que estamos Uhum, falando. uhum, E eu uhum, acho que a gente pode partir daí para pegar o gancho, porque, assim, de falar sobre o processo de luto, né? Que a gente vive sim. quando a gente está carregando o bebê na barriga já com algum diagnóstico difícil. E Uhum. que o luto já. Eu lembro, assim, eu vou aproveitar então começar falando disso, aí eu passo a você, Pode? tá? Sim. Tá, a Eu gente lembro vai. que quando eu descobri que eu estava grávida da minha segunda filha, foi uma gravidez não planejada, apesar de desejada, e foi uma gravidez que veio, assim, que eu acredito que de forma muito espiritual. Porque meu primeiro filho, quando eu Uhum. estava grávida, eu sonhei com a Diana. Eu sonhei com uma menina
eu sabia, eu falava para todo mundo que eu estava grávida de uma menina, eu tinha certeza que era uma menina, e quando fez a revelação, inclusive eu e meu marido, a gente fez um ritualzinho para ver os nomes do menino na época, e eu assim sonhei com o nome da menina, falei, não, vai ser menina, e era um menino. E eu fiquei, não é possível, gente, eu tinha certeza que era uma menina. E aí depois que eu engravidei de Diana, que foi totalmente não planejado, uma coisa muito espiritual mesmo, eu sabia, falei, nossa, ali, a menina que estava lá, chegou agora, ela já estava ali no campo de alguma forma. Não é conversa de jovem místico, é situação mesmo. E quando eu recebi a notícia da gravidez, dessa vez eu tinha certeza que era menina, mas eu não falei para ninguém. Eu falei, não vou falar dessa vez para ninguém. Tá quietinha. E quando confirmou o sexo, para mim foi muita alegria, porque eu já estava sentindo no campo de Ana há muitos anos, né? Tinha 2 anos na época. Então, quando ela veio, eu fiquei muito feliz, assim. Nossa, confirmação. E depois de poucas semanas do chá, a gente teve o diagnóstico. E quando eu recebi esse diagnóstico, era assim, sua filha vai morrer, não tem condições de sobreviver. E aí eu fiquei desesperada, né? Fui para um médico especialista. Lembro que a obstetra, eu liguei para ela assim, em pânico, assim, em prantos, e ela falou assim, Bruna, eu falei, minha filha vai morrer, minha filha vai morrer, e eu estava desesperada. E ela fez assim, Bruna, calma. A morte pode acontecer com qualquer pessoa. Você pode atravessar a rua e morrer. Eu posso estar entrando aqui no nicho, mas a gente vai lutar pela vida dela. A gente não vai pensar na morte, a gente vai lutar pela vida. Aí aquilo me fez tanto sentido na hora, assim, encaixou no meu coração, sabe? E fui na maratona de médicos especialistas e aí já começa aí, né? O luto do parto que ia ser em casa, sendo meu primeiro filho, ia ter que ser uma cesárea marcada. O luto de ter que sair de Salvador e morar em São Paulo, porque ela tinha que nascer em São Paulo para ter uma chance de sobreviver. Então, arrumar as malas para ir para São Paulo, eu lembro que eu chorava, falava, nossa, eu nunca amei tanto Salvador na minha vida. Então, arrumar aquelas malas super difíceis. O luto da vida da minha filha, porque eu falei, gente, como é que eu consigo amar um bebê que pode morrer? Então, aquilo ali mexia comigo, porque eu tinha medo de amar a minha filha que estava na minha barriga. Eu morria de medo, eu levava terapia, eu tenho medo de amar, porque eu já amo tanto ela, que eu tenho tanto medo desse amor. E assim, era uma ambivalência, uma tensão muito confusa. E aí eu lembro que em algum momento ela virou uma chave dentro de mim, do tipo, Bruna, ela já está viva. Ela pode viver um dia, 5 minutos, mas ela já está viva. Então eu comecei a aproveitar aquela barriga, sabe? E comecei a me relacionar com aquela menina ali na minha barriga, e aí foi um misto, né, junto com todos os lutos, de pensar como é que vai ser essa vida e entregar, né, minha filha, como é que vai ser essa vida. Eu não fazia ideia como é que vai ser a nossa vida, o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com o meu trabalho, o que vai acontecer com você, com a nossa família, e entregar tudo isso, assim, para a vida, assim, para uma confiança em algo que para mim era o espiritual mesmo, assim, que eu falava, não dá certo. Vou me entregar, e já sofrendo aqueles lutos todos com o nascimento, é super ambivalente, né? Estava para nascer, mas tanta coisa estava morrendo já ali, né? E aí eu não faço gancho, se você quiser trazer algo dessa experiência do luto também, né? Sim. Então, a Lara, eu só soube, né, da malformação no esôfago quando ela nasceu mesmo. Até então era o crescimento intrauterino restrito, mas que poderia, né, ser corrigido, digamos assim, quando ela fosse para a incubadora e fosse terminar de maturar os órgãos dela, enfim. E aí, assim que ela nasceu, veio essa notícia de que o esôfago dela tinha nascido partido, digamos assim, né? As duas partes estavam separadas. E aí a cirurgia foi para juntar, né? Emendar, como a gente diz aqui, né? O esôfago, uma parte com a outra. E aí, com relação ao luto, tem muitas coisas parecidas com o que você trouxe, né? Assim, primeiro, de não poder me despedir da minha barriga, né? Assim, o meu barrigão, que eu não pude curtir até o final da gravidez, né? Com 33 semanas. Eu fui na ultrassonografia no sábado de manhã, aí deu esse resultado. Quando eu mandei para minha obstetra, ela disse, vamos operar amanhã, né? Assim, do nada.
E aí, assim, foi aquela correria para organizar, para desmarcar compromissos profissionais que eu estava organizada para trabalhar até o final do mês, de maio ainda. Né? Tinha um Começa a mês tirar ainda nosso na controle frente. todo, né? Já começa, né? A gente já se pega diante da falta de controle que a gente tem da vida, né? Isso que não é da forma como a gente quer, e sim como tem que ser. Então, assim, foi o primeiro luto, né? De não poder levar a gravidez até o final, curtir o meu barrigão, me despedir do meu barrigão, que eu adorava, né? E aí fomos pro hospital no domingo de manhã, eles nasceram no final do dia. Depois, na segunda-feira de manhã, a médica que fez o parto junto com a minha obstetra é que foi me dar a notícia, né? De que a Lara tinha nascido com essa malformação, que era muito sério, né? Que ela sim corria risco de vida, que a gente estava aguardando o médico cirurgião, então, assim... segundo luto, né? De me dar conta da fragilidade da vida da minha filha. E aí vem uma coisa que você falou, Bruna, assim, me dar conta do tamanho do amor que eu já tinha por eles dois. Né? Assim, eu fazia poucas horas, não se fazia nem 24 horas que eu tinha nascido mãe, porque a gente nasce mãe também, né? Quando eles nascem, a gente nasce junto com eles. E o quanto eu já não conseguia imaginar a minha vida sem nenhum dos dois. Né? Então, assim, foi interessante porque foi muito difícil, né? Assim, os primeiros dias aguardando essa cirurgia. Eu estava pensando também hoje de manhã o quanto foi simbólico. Eu não consegui andar durante os 3 primeiros dias. Eu passei 3 dias na cama, né, do hospital sem conseguir me levantar. Né? Assim, enquanto eu estava derrubada, eu caí de verdade, né? Me derrubou. E é assim, sem conseguir andar, sem força, porque eu não conseguia me ver sem a minha filha, né? E segundo luto, né? Assim, de não poder ter ela, não poder sentir o cheirinho dela, nem do Heitor, porque os dois foram direto para a incubadora. Não poder tocar no colo, não poder... Né? Enfim, não poder levar para casa, um outro luto, sabe, Bruno? Que foi muito difícil para mim, assim, receber alta e eles não. Voltar para casa sem eles, com o quartinho deles todo pronto, tudo preparado para receber, e eles ficaram lá. E eu voltei. Né? Assim, é uma experiência que até hoje me cala mesmo, assim, sabe? Não tem palavras para descrever o vazio, né? O silêncio que fica no nosso coração. O que mais? E nada preenche, né, Ju? Porque você está falando, eu fui lembrando, assim, do meu... quando, assim, eu me preparei muito para o parto de Diana, a diferença de receber o diagnóstico cedo é essa, né? Eu sabia o que eu ia encontrar. Então, inclusive as pessoas que estavam lá falavam, nossa, que ambiente espiritual, parece que tem alguma coisa aqui, porque eu estava numa paz, que eu não sei nomear. Mas ainda assim, eu coloquei a musiquinha que eu queria receber ela e assim, quando ela nasceu, eu me enchi de uma energia, assim, e ela foi levada, né? Eu já sabia que isso ia acontecer, mas eu sentia, foi uma coisa muito diferente, assim, eu sentia a pulsação do coração dela comigo, assim, ela lá, e nessa hora meu marido foi também, né? Porque tem que ficar com a bebê, e eu senti, assim, a pulsação dela. Eu acho que eu virei um bicho ali naquele momento. Assim. Depois ela voltou na caixinha, não sei se aconteceu com você, na incubadora, para eu conversar. Eu conversei rapidinho com ela e ela saiu. Mas também me emociona de lembrar, assim, como é difícil, né? Meu primeiro filho nasceu em casa, ficou agarrado comigo da hora que nasceu até hoje, né? E ela, assim, logo celebrada, né? Então, mas assim, eu lembro que eu estava tão conectada com ela, era uma experiência tão espiritual que eu estava naquilo, né? Sentindo meu marido com ela. Quando deu, isso foi de manhã, 8 horas da manhã, quando deu 5 horas da tarde que eu pude ver minha filha. E mesmo assim, quando eu cheguei lá, eles estavam fazendo um procedimento, eu não pude entrar. Eu voltei para o quarto frustrada, eu já estava louca, deu 8 horas da noite, eu cheia de dor da cesárea, que minha cesárea tinha sido uma complicação, eles fizeram um corte pequeno, Diana não saía. Eu fiquei desesperada, deu 8 horas da noite, eu virei um bicho, eu falei, eu vou ver minha filha agora.
Eu vou entrar naquele lugar, eu não quero nem saber, eu não conseguia nem andar, gente. Você me lembrou que era meu marido levando na cadeira de rodas, eu na hora de levantar, ele, calma, eu vou levantar, só pode entrar em pé, eu uma dor, como diz na Bahia, comendo a dor, muito forte, mas eu andando, assim, eu tava já caindo, assim, mas quando eu vi minha filha, eu não podia carregar, mas eu toquei na mãozinha dela, assim, toquei no pé, aí conversei com ela, fiz a oração, eu acalmei, fiz, agora eu posso, tá? Agora eu posso ir pro quarto, agora eu posso descansar, um descanso, né? A gente não Sim, descansa, sim, mas é sim. forte esse processo. São os pequenos alívios que a gente vai tentando buscar, né? Para conseguir centrar, ficar no mínimo, minimamente equilibrado, porque isso é uma coisa que eles exigem da gente, né? Eles precisam escutar a nossa voz. Eu também fiz muito isso, tanto com a Lara e com o Heitor. Eu conversei muito com a Lara na incubadora, de dizer, minha filha, você fica o tempo que você precisar. Mamãe está aqui, né, com você. Não se preocupe, eu tenho muito orgulho de você. Você já é uma vencedora. Né? Assim, conversei muito com ela, muito. Com o Heitor também. É interessante que são nascendo no mesmo dia, da mesma barriga, mas são diálogos diferentes, né? Porque a condição de saúde é completamente diferente. E aqui a gente está trazendo mais a condição da Lara. Então, assim, eu conversava muito com ela no intuito de tranquilizá-la também. Quando eu percebia que ela estava um pouco mais tranquila, eu me tranquilizava, né? Assim, e essa coisa do se vincular, como você disse, como você já sabia, né? No seu processo, já na gestação, deu para você organizar alguma coisa, né? Com ela, deu para você escolher isso. No meu caso, foi depois que ela nasceu é que eu tive essa oportunidade. Você ia falar? Foi, mas eu já me envolvi aqui com o que Ah, ela falou. tá. Lembrei, mas pode continuar depois. Não, mas pode continuar. Não, é que eu ia falar que é engraçado quando você foi falando sobre fica aqui o tempo que você quiser ficar. Eu lembro que até nas minhas orações eu falava assim, eu pedia muito a Deus, a toda a espiritualidade, que liberasse na minha filha aquela circunstância kármica, né? Assim, que ela pudesse ficar bem. Só que eu sempre no final pensava se esse for o desejo existencial dela. E assim, como é difícil amar um filho que a gente sabe que pode, na escolha de existência dele, não estar aqui. Porque amar um filho que é saudável, que corresponde a tudo, gente, sem brincadeira, não é muito fácil. Mas Sim. amar um filho que desde a hora que está no ventre, desde a hora que nasce, a gente exige a nossa abdicação, exige a nossa entrega daquela vida, é muito difícil. E é muito potente. Então eu falava com ela, filha, às vezes você vai sentir a ansiedade da mamãe, você vai sentir o meu desejo de que você saia, porque eu quero que você saia, eu desejo, eu vejo você em casa. Mas fica o tempo que você precisar, fica o tempo que você, né, que for sua escolha, e eu tô aqui do lado para sustentar. Sim, Que honra, sim. né? E, sim, que honra, né? E o quanto eu me conectei com ela já desde a primeira vez que eu vi. Eu fui vê-la com 3 dias, como eu disse, né? Eu não conseguia andar, né? Só fui conseguir vê-la no dia que ela foi fazer a cirurgia, de manhã. Aí eu arrumei todas as forças, né? E fui de cadeira de rodas para a UTI, né? Da maternidade, e consegui me levantar para vê-la. Mas, assim, ao longo dos dias, né, a gente vai observando até o próprio funcionamento deles, né? Como é que eles se comportam e o quanto eu via de garra, sabe, na Lara, e o quanto a valentia e a garra da Lara confortava o meu coração de alguma forma. Ela nem sabe, né? Mas eu me sustentei na valentia dela. Né, assim, além das orações, da fé, né, que foi muito importante para mim também, mas assim, todas os movimentos que a gente percebia de garra, de valentia, de vontade de viver que ela tinha, né, era um sustento para mim. Ai, graças a Deus ela está lutando pela vida dela, né? Porque tem isso também, a vontade de viver que eles têm, né? A capacidade de autorregulação dos bebês é muito incrível. Impressionante como elas passavam uma força, e não só elas, tinham outros bebês na sala que eu estava na UTI, né?
todos cirúrgicos. Era a sala 6, que a gente até tem um grupo até hoje, né? Que chama Milagres da Sala 6. E tinham 3 bebês gérmea lá, né? E junto com Diana. E assim, eu olhava para o lado, elas estavam um pouquinho mais na frente. Aí eu olhava para Diana e via aquelas bebês assim, com sede de vida. Uma coisa impressionante, assim, já nascendo no auge, né? Do desejo mesmo de viver e enfrentando tanto, né? Enfrentando Sim. tanto que me lembrou até, eu até anotei uma frase daquele pastor Henrique Vieira, ele fala assim: o amor não é destino, sorte, e não pode ser uma idealização. É, acima de tudo, um caminho que se percorre, uma decisão e uma forma de viver. E aí me lembrou Sim. isso que a gente está conversando, porque Sim. tinha dias que era difícil amar a Diana, eu confesso. Uhum. Por mais Sim. difícil que pareça essa frase, tinha Sim. dias que eu pensava, gente, Sim. que processo. Mas ao mesmo tempo, quando eu olhava e me conectava com aquela alma ali, né? Tão anciã, porque a minha filha, ela é uma anciã, não tenho nenhuma dúvida disso. Assim. A Sim, forma que ela espírito olha, velho, como eu espírito costumo velho, dizer. Lara é espírito velho. espírito velho, ela me ensina É. tanto, tanto, que assim, a gente vai se fortalecendo naquela escolha de amar, na escolha Isso. de atravessar, encontrando forças com as Isso. nossas famílias e amigos e com as outras mães que eu olhava Sim. passando outros perrengues, eu Sim. falava, meu Deus, tem alguém que entende o que eu estou vivendo. E a Sim. gente recebia tanto amparo que me sustentava Sim. na escolha do meu amor. Assim, Sim. e é muito forte mesmo, né? Sim. Sim. E eu me lembro, assim, nas orações que eu fazia, principalmente nos momentos de mais riscos, né, que a Lara correu, eu dizia, eu tentava me conectar com Deus, com o universo, eu seguia todos os ensinamentos de todas as religiões, todo mundo me ensinava alguma Eu coisa, eu também estava virei tudo seguindo nessa todas época. as religiões. Né? E eu dizia assim, eu quero os dois. Eu não aceito, não aceito. Você me permitiu, né, gerar 2 vidas na minha barriga. E agora que as 2 vidas saíram da minha barriga, vai me tirar uma? Não, eu não aceito. Eu quero a minha filha. Me dê a minha filha. Eu não sabia nem para quem que eu estava pedindo, mas alguém estava me escutando. E Não, eu dizia, eu essa... quero a minha filha, eu quero os dois, eu não aceito, né? Eu escolho sim. Muito embora, como você disse, às vezes eu olhava para a Larinha ainda toda entubada, cheia de Sim, o veias, pastor de que é acessos, né? Uma cena que só sabe quem vê mesmo, né? E eu dizia, meu Deus, o que é que nos aguarda, né? Quando ela sair daqui. E isso me assustava também, né? Porque a gente não sabe o que é que vem depois, né? As sequelas, as consequências. Mas é isso, é a escolha. Eu escolher, não, mas eu quero a minha filha. Me dê a minha filha, né? Eu quero os dois. E o quanto é importante essa fé, né? Independente de religião, Bruna, né? Assim, o quanto é importante a gente ter a fé de acreditar que aquilo, né, pode acontecer, que o amor é poderoso, né? O quanto que o amor tem um poder assim que inominável, digamos assim, né? É verdade. E aí você foi falando e eu fui me conectando com o percurso, como para você tinha uma certeza de eu quero a minha filha, o meu Uhum. aprendizado foi o oposto. Assim. Eu soltei. Eu sou muito controlada. Ah, E eu aprendi ali a soltar. Soltei pela primeira vez. Assim. Eu falei, olha, não depende uhum. de mim. Não está ao Uhum. meu alcance. Era muito difícil não poder fazer nada. É Só muito difícil. rezar. Eu Sim, olhava minha sim. filha, eu não posso fazer nada. Eu Nada. rezava, conversava com ela, cantava, tentava equilibrar os outros pratos do filho que estava em casa e tudo mais, que Uhum. desabava. Mas esse aprendizado de soltar é muito importante para mim. De confiar e Sim. de não questionar, porque em nenhum momento, Ju, assim, isso é uma coisa que eu acho até que foi surpreendente para mim. Em nenhum momento eu questionei. Em nenhum momento eu perguntei por que eu? Por que será que isso Sim. aconteceu comigo? Em nenhum momento. Eu Uhum. entendia que eu Uhum. precisava viver aquilo e que em algum Uhum. momento eu ia compreender qual era o ensinamento que aquilo ia me trazer. Eu ainda não sei Uhum. muito bem qual é o propósito disso tudo, Sim, mas eu já também mudou não. tanto. Pô, talvez eu nem entenda
cuidado também, né? Sim, Tem coisas que sim, não são indevidas, mas eu já aprendi tanto com ela e com o que ela me traz, que já valeu, assim, sabe? Eu sim, aprendi a sim. não questionar tanto, né? Como eu sempre fui tão questionadora. Eu questionei, e você também, numa das conversas que a gente teve, você me ajudou nisso também, né? Porque eu disse, por quê, né? O que está acontecendo? Por que que isso está acontecendo? E você disse, tenta não perguntar por quê, né? Tenta só atravessar. E isso me acalmou também, foi muito importante para mim, sabe? Porque, de fato, quando a gente tenta só atravessar, tem situações na vida da gente que a gente só tem que atravessar mesmo, né? Se for tentar entender ainda, Depois a gente aí se diz, adora. é coisa demais, né? Atravessar, conseguir atravessar já é o suficiente, né? É o que tem que ser feito. E, de repente, a própria travessia já é o aprendizado que a gente precisava, né, ter. Também não sei qual é o propósito da Lara, só sei que, como eu disse, né, ela é espírito velho, né? A Lara não veio a passeio, né? Ela tem um propósito na vida dela também, eu sinto isso, sabe? Que existe um propósito aqui para ela, que não foi do nada. Nenhuma vida é do nada, né? Mas assim, ela tem alguma coisa muito importante para E trazer que para cá. atravessa E eu a sinto isso. família toda, né? Sim, Eu falei, gente, Diana, toda. nem bem nasceu, que na época ela nem tinha nascido ainda, e ela Mexe com a movimentou família uma inteira. legião de amor que É, eu nunca senti na sim. minha vida. Uma Uma corrente coisa do bem, surreal, né? uma corrente de amor, de ajuda. Eu vi meus amigos fazendo vaquinha pra gente morar em São Paulo e pagar aluguel de São Paulo e de Salvador. E amiga minha que eu não via há anos fazendo rifa, e entrava dinheiro na minha conta, e quando eu desesperava, Sim, falava sim, F, sim. 3 pontinhos, Mexe. lascou, entrava Sim, mais dinheiro, e eu falava, meu Deus, e sim, aí quando eu estava no limbo da dor, do sofrimento, eu recebia uma ligação, uma palavra, uma sim, mensagem, assim, eu sim, ficava sim. surreal, assim, o tanto de amor que recheou, assim, a experiência Mexe de vida com da todo o gente nesse sistema. processo. Sim, sim, sim. Mexe com todo o nosso campo mesmo, né? Orgânico, organismo. Eu me lembro que a Lara teve alguns dias de anemia muito forte, ela muito pequenininha, precisou de fazer muitos exames de sangue, retirada de sangue, não produzia sangue suficiente, ficou anêmica, né? E aí precisou tomar bolsa, várias bolsas de sangue. E eu me lembro que nessa época eu senti isso ao longo, né, de todo o processo, mas nessa época foi muito, muito forte, gente que eu não falava há anos, olha, eu tô aqui, tô indo lá, tô indo doar sangue para você, amigo, gente que mora no Rio de Janeiro, mandei, né? Mandei minha mãe, meus ex-noivo, ex-marido, ex-namorado, a família de todo Todo mundo, mundo entrou. né? Assim, muito interessante, assim, todo mundo nessa corrente de amor mesmo, né? De emanar energia boa. O quanto é importante para a gente se sentir amparada também, né? Para a gente Esse saber que não amor tá foi só. suporte, isso, para atravessar. Eu lembro a primeira Uhum, cirurgia de Diana, a cirurgia em vida, né? Que não foram as da barriga, não. Quando ela, uhum, eu lembro que eu perguntei para a médica assim, porque tinha um prazo mais ou menos entre 7 e 10 dias e eu, e aí, doutora, e aí, vai ser 7 dias, né? Ela olhou para mim, deu risada, fez assim, Bruna, você tá na UTI. uhum. Cada minuto aqui é uma vida lá fora. Cada minuto aqui pode mudar tudo. Eu só É consigo te verdade. responder dessa manhã. Daqui a Uhum, uma hora tudo pode sim, mudar. De sim, tarde tudo pode mudar. Ah, isso me sim, sim, atravessou. sim. Rapaz. E os sustos que eu passei, né? Você deve ter passado também. Era assim, eu ia visitar de tarde, ela estava ótima. Eu me lembro que Ótima. até a médica, ela está pleníssima, ainda fez assim, né? Isso. No outro dia, a Lara estava entubada, né? Assim, de perder o chão, Era de parar de respirar junto com ela, né? Do coração parar de bater. Como assim? Ontem eu saí daqui, ela estava pleníssima, né? Assim, os sustos, né? As idas às visitas, não sei se você, como foi para você, mas assim, todos os dias a gente ia visitar os dois, né? E eu queria e não queria ir, sabe? Eu queria ir porque eu sentia muita saudade deles e eu precisava olhar, mas era tão sofrido, eu ficava só esperando, sabe? Alguma coisa que podia ter acontecido, né? Assim, era um frio na barriga,
um frio no peito, todo santo dia, o mesmo frio no peito, todo santo dia. Né? Assim, eu lembro de que eu subia, tinha um elevador, era todo dia o mesmo ritual. Eu subia naquele elevador e ele tinha uma ladeirinha que você descia e subia para chegar na altinha, né? Quando eu descia essa ladeirinha, a minha barriga parecia subia aqui. Um negócio, eu falava, gente, não é possível que todo dia, até o dia de eu ir embora, eu vou sentir esse frio na barriga, era todo santo dia. todo dia. E aí, eu lembro que as mães do TI, as outras mães falavam, a gente se encontrava às vezes lá embaixo, aí as mães falavam, e aí, bora tomar a porrada de hoje? É bem isso. Era bem isso. E os sons, aquele som de UTI, bibi, 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 aquele bibi que não para nunca, é muito angustiante. E tinha dias que, assim, Ju, não sei você, mas tinha dias, porque lá, eu e meu marido, a gente tinha que se revezar com meu filho que estava em casa, né? E com o suporte. Então, a gente eu ia de manhã, ele ia de tarde, os dois iam à noite. Aí sempre a gente revezava. E aí chegou um momento, tinha dias que eu falava, não, você vai comigo. Hoje eu não tenho condição de fazer. Quando ela estava com algum processo mais difícil, né, no pós-cirúrgico, quando ela pegou infecção também, eu não. Hoje eu não dou conta, preciso que você vá comigo. E aí lembro, a gente estava falando tanto de Rita Lee esses dias, né, do falecimento que mexeu comigo também. E aí tem aquela frase de Rita Lee que fala que ela adora as cicatrizes dela, que são as tatuagens da vida, que mostram que ela foi mais forte do que aquilo que daquele processo da vida, né? Não lembro como é a frase exatamente. E aí eu fiquei lembrando, assim, minha filha tem uma cicatriz enorme na barriga, né? E eu fiquei com uma cicatriz grande também da cesárea, porque, enfim, quando ela saiu, cortou lá, foi uma maluquice, né? E aí eu olho para minha cicatriz com tanto carinho, assim. E eu olho para a cicatriz da barriga dela com tanto carinho. Parece que aquilo conecta a gente com uma vitória, assim. E aí a Aurelice está dizendo muito sofrimento, mas muita sensação de superação também. De superação. De amparo. E quando eu olho, eu falo, meu Deus, se eu soubesse que eu ia viver isso antes de viver, eu tinha certeza que eu ia sofrer. Depois que a gente vive, a gente fala, nossa, tá tudo certo, né? Assim, tem um amparo, tem uma força, tem um negócio que vem de lugares inimagináveis que fazem a gente atravessar, né? Tem uma força, eu escrevi muito essa frase para mim, que eu acho que fui eu que escrevi, eu não vi em canto nenhum, né? Num dos meus escritos, como eu disse, né? Os meus boletins diários, acho que fui eu mesmo que criei, que eu disse. A gente não sabe que tem força até que chega um dia em que a única opção é ter. Né? Assim, não tinha opção. Eu só tinha a opção de ser forte mesmo. O que era que eu ia fazer? Eu tinha que ser forte, né? Não tinha outra opção. Né? E assim, uma coisa que você falou, assim, a presença do pai, né? Do marido. O quanto foi importante estar com ele, né? O quanto foi importante a gente passar junto, porque os primeiros 45 dias a gente ia visitar os dois, né? A gente não tinha, foram gêmeos. Então, os dois. Mas quando o Heitor veio para casa, a gente começou a fazer essa divisão também. Eu ia de manhã, ele ia de tarde, às vezes ele ia sozinho num dia, eu ia sozinha no outro. Mas o quanto também a gente às vezes se organizava, amor, hoje eu não tenho condição de ir sozinho, vamos ver quem vai ficar com o Heitor, para poder a gente ir juntos, né? Segurando mesmo, literalmente, na mão do outro, né? Assim, o quanto o amor do casal também, né? Do pai e da mãe, no meu caso, no seu, também dá uma sustentação, né? Um suporte que faz a gente se conectar com a força que a gente tem também. Né? Assim, o amor que envolvia aquele espaço inteiro, era impressionante, não era, gente, abstração, era concreto, era uma sensação concreta daquilo que era amor. Eu lembro que no dia que Diana foi extubada, ela levou 18 dias entubada. No dia da extubação, era a extubação de uma outra menininha também, pela segunda vez, a vizinha dela, de incubadora. E na hora, eu não sabia que ela ia ser estubada, eu liguei, corri que ela vai ser estubada, e aí, assim, na hora, eu e a mãe apreensivas, porque já tinha acontecido de outros bebezinhos entubarem novamente, então, assim, tinha uma vontade, tinha um medo, meu Deus, como é ambivalente ser mãe de uma bebê que exige tanto, é muito ambivalente, é ambivalência do início ao fim, é amor e medo o tempo inteiro. Assim. Amor e medo.
Eu segurava na mão, a gente tem até uma foto que tiraram, que a gente sabia, a gente segurou na mão uma da outra, cada uma segurou na incubadora, a gente começou a rezar. E Uhum, olha, uhum, assim, a incubadora de Diana era festival, porque tinha corrente de preto velho, tinha Nossa Senhora, tinha negócio de anjo, tinha sim, pedra, tinha tudo, minha amiga, que você sim, imaginar, de todas as religiões. E ali a sim. gente se juntava, eu lembro que eu segurava na mão dessa mãe, a gente segurava na incubadora, mas era uma sensação de fé que não De tem como fé. explicar. E assim, a gente jorrava fé, e a sala toda movimentava nisso, assim, amparava, vai que as coisas iam caminhando. Eu falo assim, Diana é um milagre, ela é um milagre. Uhum, E eu tenho uhum, certeza que parte desse milagre foi a força disso que sim. era invisível, que estava amparando a gente. E não é assim, é surreal, assim, ó, Uhum, quebrando sua ali atrás. uhum, Mas sim. É, lembrei, né? é. Diana é um milagre, Lara também é um milagre, né? Eu me lembro que quando ela estava já próximo de receber alta, a médica, a chefe da UTI, eu disse, doutora, a Lara é um milagre, não é? Aí ela a Lara é um milagre. Porque tantas intercorrências que ela teve, ela foi entubada 3 vezes. Não, E pasme, ela mesma se estubou, tá? Eu chegava oh, lá, meu a Deus, Lara eu foi esperei ele arrancar. estubada. A Lara arrancou os canos. Aí, assim, isso quer dizer isso para uma mãe? A primeira vez que ela fez isso, eu fiquei tonta. Porque, meu Deus, como é que ela né, assim, mas cada vez que ela se estubava, das 3 vezes, as 3 vezes ela se estubou, o quanto foi importante para mim, mesmo me assustando, mas de dizer assim, ela quer viver, Isso, né, assim, ela era um recado que ela estava mandando para mim, assim eu isso, sentia, né, não se isso. preocupe mamãe, eu vou viver, porque eu não preciso mais disso. Até hoje ela faz isso com algumas coisas, né, quando ela não precisa mais, ela dá um jeito de avisar, Elas são né? E como é fortes, importante né? a gente prestar atenção no funcionamento deles, no que eles comunicam para a gente, né? Porque tem uma história de traumas, né, Ju, e de invasões. A Sim, minha filha, ela é sim. bravíssima. Ela é bravíssima. E eu sei que parte disso é porque o toque para ela foi muito difícil. Trauma, sim. Eu tive que quebrar isso com Ela é ela, muito brava também, fazer né? Uhum. massagem, beijinho, cheirinho. E assim, mas até hoje, Diana adoece, a fisioterapia, um monte de coisa, muito toque invasivo. Já foi internada, Uhum. né? Bronquiolite, Sim, pegou, foi internada 3 vezes. Então, sim, é furada, e fura, e mexe, sim, futucam. sim, Então, assim, para elas, o nosso trabalho é por isso que segue, né? Por isso que é sim, tão. Essa sim. sobrecarga das mães atípicas é uma sobrecarga que ninguém vê, que as pessoas falam que guerreiras, né? Mas por trás disso que é guerreiro, é uma sobrecarga, é uma demanda, Muito, é muito muito. punk. E aí, às vezes, eu fico brincando com as amigas, eu não quero ser guerreira, não, gente. Você acabou guerreira, eu quero é só descansar. Bota a minha pra Sim. descansar. É, Dá uma trégua aí, né? sim. Sim. E e para nós que temos 2 filhos, né? O quanto também tem a sobrecarga do outro filho que está no funcionamento saudável, está no desenvolvimento saudável, como dar conta de 2 crianças tão diferentes, né? Com necessidades tão diferentes. Porque eu me lembro que com o Heitor, quando eu chegava em casa, que ele já estava, né? Que já tinha recebido alta, às vezes eu voltava arrasada da Lara, né? Lá da visita da Lara, com o coração destruído. Aí eu chegava em casa, tinha um bebê me esperando, esperando a minha alegria, né? Esperando o meu amor, esperando também a minha força, o meu colo, né? O quanto a mistura de emoções lidar com as polaridades mesmo, né? A dor de amar a Lara daquela forma, né? De passar com ela todo o sofrimento dela e o amor e a alegria que eu precisava transmitir para o Heitor, né? Assim, porque o Heitor estava precisando da minha alegria. Então, assim, era o quanto é difícil também essa mistura de sentimentos, eu conseguir separar, É do né? sistema a cicatriz, né? Meu filho, ele tinha 2 aninhos quando a gente foi. Imagina que da noite pro dia ele vê um luto na casa, todo mundo parecendo Sim. que, né, assim, todo mundo triste. Uhum. E aí ele sempre pequenininho, a gente se mudou de casa, depois a gente mudou para São Paulo. Tipo, ele não entendeu nada. A cabeça dele, acho que deu um nó. Imagino. E Para aí ele eu também, né? pequenininho, fiz um monte de coisa para esse menino dizer a ele, papapá, e ele sentia aquilo ali. Até hoje, meu filho, até há pouco tempo, ia de máscara para a escola, o único.
E ele falava por causa de Didica, né, mamãe? E tão bom. Eu ficava assim, meu Deus, como é difícil para essa criança, assim, porque ele foi tão compreensivo desde o início. Eu me emociono, porque eu, às vezes, estava arrasada. Aquilo que você falou, eu chegava em casa e dava um abraço e eu precisava também. E a força da alegria daquela criança de 2 anos que no meio do caos ainda estava ali, né, trazendo um movimento, aquilo me sustentava também e me dava sentido. Eu falava, se eu Sim, não aguento por mim, eu sim, aguento por ele. Eu aguento por ele, eu sim, tenho que aguentar por alguém. sim, E aí, sim. assim, até há pouco tempo, né? Assim, como aquela... E eu pensava, como é que meu filho vai aguentar? Como é que meu filho vai aguentar? E eu lembro que os seus diziam, e aí uma frase da minha terapeuta que ficou marcada, ela falou, Bruna, esse processo é da família inteira. Essa dor é da família inteira. Ele é parte da família. E ele, as crianças também têm uma força de superação que é impressionante. Tem, E a tem. compreensão que o meu filho desenvolveu, o senso de dividir, de amparo, de amor, é uma coisa impressionante. Meu filho, Uhum, ele é extremamente generoso, assim. Ele usava a uhum. máscarazinha. E aí um dia ele me pediu, mamãe, eu posso sem máscara? E nesse dia eu falei, não vai mais usar máscara, porque eu estava esperando ele pedir. Mas assim, eu falei, não, porque aí é o momento também que deu para ele, sabe? Mas assim, ele foi até Sim, esse ano, sabe? Todo mundo já tem, ele foi usando. E entendendo, assim, a minha irmãzinha adoece, agrava muito, então eu vou ajudar aqui nesse processo que é de toda a família. de Ele, só para aproveitar, toda a eu lembro família. que a fisioterapeuta veio aqui um dia e ele fez assim, Fulaninha, meu aniversário está chegando, você também vai ser É. convidada, eu vou chamar você e todos os médicos que ajudam de dica. Achei Oh, tão lindo. que coisa linda. Tão lindo que desde pequeno, né, É, já foi, assim, sim, vivenciando sim, o afastamento dos sim, pais, essa compreensão de ter que sim, dividir a atenção com a irmã que precisava mais, né, e ele já elaborava, né, então, como é difícil sim, nomear sim. para ele aquilo que nem a gente está entendendo que está sentindo, né? Sim, 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 com certeza. É, imagino que pro seu filho deve ter sido também, né, uma desconstrução e uma reconstrução do contexto de vida dele, inclusive, né? Já pro o Heitor, eu lembro que eu costumava conversar com ele também na incubadora e dizer, meu filho, como você é generoso, né? Você acompanhou a sua irmã até aqui, você veio junto com ela, né, para dar força. Você topou nascer na mesma hora que ela, né? O quanto você é generoso com a sua irmã. Muito obrigada pela sua generosidade. Né? Isso assim, esses diálogos que a gente tem, aí voltando, a gente já tinha falado, mas enfim, é fenomenológico aqui, vai É, trazendo aqui vai e que volta. vai aparecendo mesmo, né? Eu me lembro que para mim era muito doído no início, porque eu passei assim uns 10 dias ainda para conseguir tocá-los, porque eles nasceram muito pequenininhos, muito magrinhos, 1 quilo cada um, né? Então nem tocar a gente podia. E tudo que eu podia Não, fazer era botar a mão na mãozinha. incubadora, né? E rezar e conversar com eles, né? Então, assim, eram conversas muito difíceis, porque, meu Deus, eu tão carente do amor deles, né? Uhum. Tão sedenta pelo cheirinho, pelo calor deles, e não podia. Mas eu sei que foram conversas que muito importantes para eles também. Eu lembro que eles, que assim, quando a gente começava a conversar, quando a gente chegava e chamava pelo nome, eles se mexiam, sabe? Estavam bem quietinhos, mas eles se mexiam de alguma forma, né? Assim, ensaiava até aqueles reflexos de sorriso, né? Que a gente, ele tá sorrindo, nem tá, é só um reflexo. Mas eu precisava acreditar que eles Mas estavam sorrindo sentia, eles pra gente, sentiam. né? E sim, que eles sentiam de alguma forma. De cantar, cantei várias músicas para eles, né? Principalmente para a Larinha. Eu me lembro que quando ela estava, ela pegou uma pneumonia muito severa, os 2 pulmões comprometidos, né? E ela foi um outro momento que ela correu risco e a médica teve uma conversa bem sensível comigo. E aí, quando eu ia visitá-la nessa época, eu me lembro que eu cantava uma música que a gente voltou dentro do carro, que começou na rádio, começou a tocar, e eu disse, poxa, eu vou começar a cantar essa música para Lara, que é o Dia Branco. Que eu Uhum. cantei muito. Se você vier pro que deve, comigo, eu te prometo o sol.
né? Então, assim, eu cantava e chorava ao mesmo tempo com ela lá, mas é de alguma forma dizendo assim, filha, a vida é tão linda, né? Vale tanto a pena lutar por ela, Uhum, uhum, né? Fica aqui. sim. E às vezes eu me sentia também, acho que culpada, acho que não sei se é essa a palavra, sabe, Bruna? De algumas pessoas dizerem, entrega para Deus, sabe? Uhum, Eu até consegui entender, entrega para Deus e deixa que Deus toma de conta e resolve, né? E decide pela vida dela, né? sim. Libera ela. E às vezes eu ficava me sentindo culpada Uhum. porque sempre que eu ia fazer as minhas orações, eu pedia para ela ficar mesmo, né? Como mãe, eu não sabia É dizer meu outra desejo, coisa. né? E a gente vai É o decidir, meu né? Meu desejo, desejo é né? E ausente. eu me lembro que algumas vezes eu disse para ela, minha filha, eu quero muito que você fique. O meu desejo é esse, mas eu vou amar você independente da decisão que você tomar. Eu vou amar você eternamente, o resto da minha vida, né? Uhum, uhum, O quanto foi difícil dizer isso para ela, sabe? Mas o quanto também, incrivelmente, foi libertador e foi quando ela começou a dar sinais de melhoras mais significativas, sabe, Bruna? sim. Quando eu disse para ela, ela estava também num das, enfim, das piores fases de risco de vida Uhum. dela, quando eu liberei, sabe? Eu É disse, isso. filha, te amo independente de qualquer Sim, coisa. Mamãe tá aqui, eu quero muito sim. que você fique. Uhum, Mas você fica se você puder, né? E o quanto foi doído uhum, dizer isso, uhum. né? É O isso, é o amor quanto foi, abnegado, né? é, sim, mas o quanto foi libertador para mim e para ela. E ela começou a dar sinais de melhoras significativas, né? Então, assim, a abdicação que a gente tem que ter também, né? Do saber que nada é controlado, né? Que é aquelas as orações que eu Uhum. fiz de eu quero a minha filha, me dê a minha filha. Eu estava fazendo meu papel de mãe ali também, né? Mas eu acho que é importante a gente se conectar com o que de fato acontece, né? Com a falta de controle que a gente não tem, que não é só a vida não é do jeito que a gente quer, como diz a Karina Fukumitsu, né? Sim. A vida não é do jeito que a gente quer. E aceitar. E a partir da aceitação né, do que pode ou não acontecer, eu acho que vem a força também, né, Bruna? E a Quando a gente aceita sensibilidade. aquela realidade. Isso, Fica, fica. isso, E, isso. e a sensibilidade dos médicos, sabe, Ju? Quando você falou a diferença que tinha quando tinham as médicas super duras e quando tinham os médicos mais sensíveis. Também. No Uhum, diagnóstico de Diana, o primeiro diagnóstico, eu uhum, vou voltar para aí, né? A médica olhou para uhum, minha cara e fez: o estômago da sua filha está no tórax. Aí eu, hã? Como uhum. assim? Ela tem uma hérnia. Eu, hã? O que é isso? Eu sozinha, porque eu estava tão plena que eu fui sozinha fazer ultrassom. Como assim? O que é isso? Aí ela, não, aí tem que fazer a cirurgia quando nada. A mulher me deu uma enxurrada de informação, eu fiquei destruída. O segundo médico que eu fui, ele olhou para mim, eu já fui, doutor, o que é hérnia? Como é? O que está herniado? O que é que não está? Ele disse, calma, eu vou olhar primeiro de Ana. Aí começou a olhar, olha como ela é linda, olha a boquinha dela, olha o Uhum, narizinho dela, uhum, olha como ela é linda. Aí foi uhum, olhando o tamanho uhum. dela, depois ele falou Que agora. linda. Olhar a hérnia. Nossa, aquilo pra mim foi isso, minha Sim, filha não é, né? sim, E a sim. mesma coisa no dia da primeira cirurgia dela, que a gente foi levando ela para o centro cirúrgico. Chegou lá, a médica, que era uma das mais assim, difíceis de lá, olhou pra mim e disse assim, se despeça da sua filha. Aí eu, me despeça não. Me despeça não. E eu falei, Uhum. filha, a mamãe tá aqui, pra quando você voltar e conversei. Mas assim, a forma que alguns deles De duramente forma. falavam, não entendiam Sim, como é que aquilo sim. atravessava. E outros que eram tão sensíveis, assim, o quanto o poder daquela relação, daquela palavra, daquele aconchego. Gente, aquilo me segurou tantas vezes, ao passo que me destruiu tantas vezes, né? A não Sim, sensibilidade. Então, sim, sim, que sim. fique o registro para quem trabalha nesses espaços também ter um pouquinho mais de sensibilidade, né, Ju? Porque Sim, pode. sim. Eu me lembro que a médica, quando foi me dizer, no dia seguinte do parto, que a Lara ia passar, né, por uns processos muito difíceis, ela falou com os olhos cheios de água, sabe? Com os olhos marejados, com uma sensibilidade
tão linda, que foi tão importante para mim, né? Da mesma forma, o cirurgião que foi lá também, que ia fazer a cirurgia dela, e foi lá. Sabe, Bruna, quando ele entrou na sala, eu tive a sensação de que ele era um padre, sabe, uma entidade. Eu Então, tive a anjo, sensação né? tão... Um anjo enviado de Deus, e ele é. Né? Para você ter uma ideia, a última internação da Lara, ela estava com um desconforto na GTT, que é uma sondinha pela barriguinha, né? Ela se alimenta pela barriga. E eu disse para ele, doutor, a Lara tá com desconforto, não sei se é o ósseo, que é o orifício que precisa fazer na barriga para entrar a sonda. Você acredita que ele mandou uma enfermeira dele, sem combinar comigo, sem me avisar, ele simplesmente mandou a enfermeira. A enfermeira foi, olhou, fez os procedimentos que precisavam fazer e ainda mandou uma redinha, que a gente chama de redinha, que é como se fosse uma gaze. Como é que eu posso dizer? É uma gaze, não é uma gaze, é uma rede que ela precisa vestir para poder ficar mais apoiada a barriguinha e a sonda, para não mexer, né? Porque ela se mexe, criança quer brincar às vezes, então precisa estar protegido. Ele mandou, a enfermeira mandou todo o material, que é uma coisa que a gente compra, inclusive, né? Foi lá e pronto, né? Assim, de aquietar o coração, dizer, ó, você já está passando por a internação mais uma vez, vamos cuidar disso daqui, não se preocupe, né? Um gasto muito grande, porque gente, tem muito gasto mesmo, né? Físio, fono, a Lara também passa por tudo isso. Né, materiais, medicações, enfim. E eu achei tão delicado, eu só comentei e ele mandou a enfermeira, né? Não mandou eu ligar para ela, ele simplesmente organizou e foi ajustar o que precisava ser ajustado, sabe? Então, assim, são anjos. Os médicos, acho que eles nem sabem o tanto de importância que ele tem na nossa vida. Né? Doutor Pedro, não que é o médico, o cirurgião de Diana, ele é enviado mesmo, assim, da espiritualidade do ser. Ele é uma coisa assim, surreal. E eu lembro que quando herniou em Diana, lá em São Paulo, ainda de novo, subiu o estômago de novo, eu falei, nossa, veio um cara de ultrassom, falou um monte de coisa pra gente que ela ia ter que reoperar, só tá assim, destruída. Aí ele chegou no outro dia, fez questão de vir pessoalmente, olhou pra mim, olhou pro meu marido e falou. Aí eu falei, doutor, ela vai reoperar, não acredita. Aí ele olhou e fez assim, eu não opero exame, eu opero criança. Essa menina está bem, ela está respirando bem, ela está ótima. Eu não vou operar a Diana agora, eu vou operar se ela tiver algum desconforto, se apresentar algum sintoma, ela está ótima, fique tranquila. Esse médico não tinha que ter vindo, esse médico não tinha que ter falado nada, não tinha que ter se metido. Mas ele falava com uma paz, eu fiz, meu Deus, esse homem, assim, a gente é louca por ele. O quanto dá um quentinho no coração, né? Nossa Senhora, impressionante. A gente tá chegando perto do fim já, né, Ju? Eu aqui. Já. Passou tão rápido. Passou. Eu queria ler um poeminha de Clarice Lispector antes da gente acabar. Eu estava lendo algumas coisas, né, que eu escrevi, né? Eu escrevi muitas coisas. Eu pensei ver pro meu livro, eu acho. Eu falei Diana que eu fiz um relato. E aí, tinha essa parte. E aí, poxa, olhei e fiz, vou levar pra gente fechar de repente, não sei, né? Ou perto do fim. Sim. Sim. É de Clarice, né? Ela diz, não entendo. Isso é tão vasto que ultrapassa qualquer entender. Entender é sempre limitado, mas não entender pode não ter fronteiras. Sinto que sou muito mais completa quando não entendo. Não entender do modo como falo é um dom. Não entender, mas não como um simples espírito. O bom é ser inteligente e não entender. É uma bênção estranha, como ter a loucura sem ser doida. É um desinteresse manso, uma doçura de burrice. Só que de vez em quando vem a inquietação. Quero entender um pouco. Não demais, mas pelo menos entender que não entendo. Eu acho que é um pouco do que a gente vive até hoje, né, Ju? Até hoje. Perfeito, Bruna. Acho que fecha muito bem o que a gente conversou e o que a gente vivencia, né? Toda a nossa jornada, toda a nossa travessia mesmo. Estou muito grata por ter encontrado você, né? Por você ter me procurado, na verdade, né? Foi muito importante as vezes que a gente conversou, né? De ter podido entender que outras pessoas, outras mães passaram, né? Parecido
sido. E o suporte mesmo. Né? Assim, muito grata Eu por a também gente ter se agradeço encontrado muito. aí no meio Foi do caminho. Lica. Foi Lica que me falou. Foi Ju, que Lica, menino né? fofinho, Imaginei. uma pastora parecida com você. E aí eu, poxa, Ju, pergunta a ela se eu posso mandar uma mensagem, porque toda vez que eu trocava com você, eu me amparava junto, sabe? E assim, quando eu te escutava, eu Uhum, revivia, e cada vez que eu revivia por você, eu elaborava um pouquinho mais. uhum, Então, cada encontro que eu uhum. tenho recebido da vida, e você é um deles, porque eu te conhecia, mas não tanto, né? Então, Sim, exato. Sim. foi uma bênção o nosso Pensa pra encontro, mim foi também. uma alegria. E eu, assim, agradeço, porque eu sinto que ainda vem muita coisa disso, né? De repente, parte dos propósitos Muito. das crianças atravessa os nossos fazeres Sim, profissionais. sim. Mas De é muito repente é bom. um propósito a gente se encontrar em outros momentos também, né? Quem sabe escrever livro, É, né? enfim, dar novos significados, né? Isso, é verdade, Ju. Porque E sua sensibilidade me inspira muito, viu? Muito mesmo. você também, você também. Para mim, assim, não é mais importante entender por quê, mas para mim é importante significar, dar um significado para Elaborar. isso, um lugar para isso tudo, Uhum. né? E você me ajuda muito. E você me ajuda muito. Que a gente possa seguir assim, né? Se É, ajudando. sim, Obrigada sim. pelo convite também, Obrigada. pela partilha, por te ouvir de novo, como é bom. Por ter também me permitido jogar um pouquinho no mundo disso que é Sim, tão forte e a sim, gente vive, né, sim, diariamente, de dividir com sim. as pessoas, né? É sim. É isso. Obrigada, É Ju. isso, né? Obrigada, gente. Eu Muito tava aqui, obrigada a eu quem piscando, pôde o olho no fundo, o estar. olho no gato, olhando que cada coisa legal escrevendo aqui, umas palavras bonitas, eu olhando É e sim, olhando é aqui. sim. Obrigada, viu, gente? Estava aqui com a Agora gente. deixa eu só perguntar, como é que eu faço para Salvar. encerrar aqui? Tá perguntando Que- essa festa. Eu acho que Como é que eu fecha, não faço? fecha, não? Ou a outra. Ele Eu acho mesmo que fecha, fecha Ju. no Eu acho que se xizinho. você Faz tanto tempo que fechar, eu não faço uma live. eu acho que se você for no xizinho, ele fecha e deve dar alguma opção de salvar. Ai, dá uma Deve indicação para dar. deixar gravada, né? Tá joia. É isso. Tá bom, gente. É Obrigada, isso. viu? Obrigada, Muito Ju. obrigada. Um Beijo. beijo. Tá, deixa Tchau. eu ver como é que eu faço aqui também, que eu também tô perdida, viu? Aqui. Olha as duas. Eu vou encerrar agora. Eu acho que ele vai mandar Tá. aqui. Peraí.